Batalhas espirituais. As pessoas, na maioria das vezes, não conseguem entender as dimensões de uma batalha espiritual. O termo batalha nos remete a uma luta, de alguém contra outro, e o termo espiritual se refere a algo próprio do espírito, aquilo que está além do campo da materialidade, e não está diretamente ligado ao soma, ou seja, ao corpo. Para nós cristãos, a batalha espiritual se trata de um combate, que tem como objetivo nos afastar de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, já nos adverte: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nos lugares celestiais, conforme a Epístola de Efésios, no capítulo 6, no verso 12. O apóstolo Pedro aconselha seus leitores a serem sóbrios e vigilantes, e que resistam firmes na fé. Isso porque Satanás é um inimigo perigoso, que anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Primeira Epístola de Pedro 5, versos 8 e 9. Mas sem dúvida, é o apóstolo Paulo quem mais escreve sobre a batalha espiritual na Bíblia. Inclusive, é uma característica dele usar termos militares, para se referir aos embates que os crentes enfrentam nesta terra. Então, frequentemente Paulo fala da caminhada da fé como um combate, uma guerra, uma milícia, uma luta e um exercício de resistência. 1 Coríntios 16, verso 13, Efésios 6, versos 10 ao 20, 1 Timóteo 1, 18 e 19. Já no final de sua vida, o mesmo apóstolo declarou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, verso 7. Quando olhamos o que realmente a palavra de Deus diz sobre batalha espiritual, podemos claramente entender o erro que muitas pessoas cometem. O capítulo 6 da carta aos Efésios é um dos textos bíblicos que trata com mais detalhe essa questão. Com base nesse texto, aprendemos algumas coisas interessantes sobre as características da batalha espiritual. Paulo diz que o diabo promove astutas ciladas e lança dardos inflamados. É interessante saber que a palavra cilada traduz um termo que vem de uma raiz grega, que significa literalmente método. Isso significa que Paulo diz que Satanás possui um método bem definido para empreender contra o povo de Deus. Em outras palavras, ele não faz um ataque desordenado e sem sentido. É com base nesse método que ele lança dardos inflamados, ou seja, ele possui um alvo muito bem estabelecido. Num segundo aspecto, a Bíblia diz que ainda é necessário que nos posicionemos como cidadãos do reino de Deus, diante das investidas malignas. Efésios 6 é muito esclarecedor nesse sentido. Isso quer dizer que apesar de Satanás ser um inimigo derrotado, sem qualquer chance de reverter sua miséria e ruína, ele ainda procura fazer o maior estrago que puder. Então, sempre quando a Bíblia fala sobre o papel do crente na batalha espiritual, ela enfatiza o conceito de resistência. São inúmeras as recomendações bíblicas para que o crente resista, persevere, vigie e permaneça firme. O próprio apóstolo Paulo ensina que o cristão deve enfrentar a batalha espiritual, revestido com a armadura de Deus, para que ele possa resistir ao dia mau. O crente só pode ser vitorioso na batalha espiritual através de sua união com Cristo. Por isso Paulo diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, verso 57. Depois, o mesmo apóstolo escreve dizendo que durante sua vida ele foi vitorioso, porque o Senhor o revestiu de forças, o libertou da boca do leão, e o livrou de toda obra maligna. Segunda Epístola a Timóteo 4, 17 e 18. A batalha espiritual é uma luta travada contra nós mesmos, contra o mundanismo, e contra as ações demoníacas. Contra nós mesmos, refere-se à batalha contra nossa concupiscência, contra nossas fraquezas, como a preguiça, a inveja, a glutonaria. Contra o mundanismo, que na atualidade, despeja sobre nós uma enxurrada de ideais anticristãs, como a cultura progressista, denominada woke, o hedonismo, a busca incessante pelo poder, pelo possuir e pelo prazer.
A princípio, de forma sutil, essas ideias vão adentrando o hábito social, o costume cotidiano das pessoas, vindo com isso a perverter os valores morais da nossa sociedade, e por fim, nossa batalha contra o demônio, que busca usar nossas fraquezas, para nos afastar de Deus. Pode-se correr o risco de subjugar essa batalha, já que não é algo tão palpável e que, às vezes, demora a se tornar perceptível. Uma das artimanhas do inimigo é tentar mascarar e até mesmo menosprezar suas obras. Ele é astuto e vai agindo sorrateiramente. Dessa forma, corre-se o risco de cairmos em um relativismo, achando que tal atitude não tem problema, mesmo que contrarie a palavra de Deus. Assistir aquele programa de TV imoral não faz mal algum, aquela roupa sem pudor não tem importância, pois está na moda, e isso, pouco a pouco, vai afastando a pessoa de Deus, fazendo com que o diabo atinja seu objetivo. Para aqueles que já têm uma caminhada com Cristo, que servem a Deus, não se enganem, pensando que estamos imunes a estes ataques. Quanto mais buscarmos a Deus, maiores serão as batalhas. A batalha espiritual é o tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante suas vidas cristãs contra as forças das trevas. A expressão batalha espiritual não aparece na Bíblia, mas isso não significa que seu conceito esteja ausente nas Escrituras. Ao contrário disso, biblicamente a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Mas é verdade que o conceito de batalha espiritual é um dos mais mal compreendidos e distorcidos pelos cristãos. Inclusive, a ideia errada de batalha espiritual tem sido amplamente utilizada, com a finalidade de semear heresias no meio da igreja. Por isso é importantíssimo que todo cristão verdadeiro saiba realmente o que é a batalha espiritual, e qual a sua implicação na vida cristã. Neste estudo bíblico entenderemos o que a Bíblia de fato diz sobre a batalha espiritual. Como foi dito, apesar de o nome, batalha espiritual, não ser encontrado especificamente assim na Bíblia, há muitos versículos que tratam claramente sobre a realidade da batalha espiritual. Essas referências são tão abundantes, que é correto até dizer que do começo ao fim, isto é, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia afirma a existência de uma guerra espiritual travada. Um exemplo disso pode ser visto já em Gênesis 3. Esse capítulo retrata a tentação e queda do homem no pecado. Isso significa que desde muito cedo, o reino das trevas tem se empenhado em afastar o homem de Deus. O grande objetivo de Satanás e os demônios é fazer oposição a Deus e tentar destruir o seu povo. Os detalhes dessa batalha espiritual vão sendo revelados conforme a história bíblica vai sendo registrada. Então é no Novo Testamento que encontramos os textos que tratam com maior profundidade e de forma prática a realidade da batalha espiritual. Por exemplo, em diversas ocasiões, o próprio Jesus alertou seus seguidores a estarem sempre despertados espiritualmente, para não cederem à tentação. Nesse sentido, a vigilância e a oração têm uma relação fundamental. Por isso Jesus diz, vigiai e orai, declarado assim no Evangelho de Mateus, 36, verso 41, e no Evangelho de Marcos 13, verso 33. Em primeiro lugar, a Bíblia de fato confirma a existência da batalha espiritual. Inclusive, ela exorta o povo de Deus acerca de sua urgência e importância, conforme descrito em Efésios 6, versos 10 a 20. Em segundo lugar, a Bíblia informa claramente quem são os agentes do mal, ou seja, quem são os inimigos que devem ser combatidos na batalha espiritual. O apóstolo Paulo diz que esses inimigos são principados e potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Com isso ele quer dizer que Satanás e seus servos formam um grupo ou um reino bem organizado. Em terceiro lugar, a Bíblia esclarece qual é o objetivo desse império do mal e como ele age. Satanás e seus anjos se ocupam de fazer oposição a Cristo e à Igreja. O desejo deles é destruir a obra de Deus nesta terra. Na tentativa de conseguir esse objetivo, os seres malignos agem de forma organizada e estratégica. É fácil perceber que o falso ensino que diz que na batalha espiritual, o crente deve ser um caçador de demônios, não é bíblico.
O verdadeiro ensino bíblico diz que Cristo derrotou Satanás e seus anjos, e já garantiu a vitória definitiva sobre o reino das trevas. Agora, cabe a nós apenas resistir à fúria de um inimigo derrotado, mas astuto, enquanto trabalhamos em prol do avanço do Evangelho pelo mundo. Durante a vida cristã, o crente resiste como um soldado, que monta guarda sobre um território já conquistado. A Bíblia não fala de crentes atacando demônios na batalha espiritual, ao contrário, ela fala de crentes sendo atacados por ações e ciladas malignas, mas resistindo e triunfando sobre esses ataques pelo poder e o fortalecimento de Deus. Isso fica claro quando entendemos que todas as armas e recursos que devemos usar na batalha espiritual vêm de Deus. A Bíblia não diz que temos que usar supostos amuletos sagrados, ou fazer certas correntes, campanhas e rituais para vencermos a batalha espiritual. A Bíblia diz que temos que tomar a armadura de Deus. Precisamos estar cingidos com a verdade, vestidos da couraça da justiça, amparados com o escudo da fé, protegidos com o capacete da salvação, e com a espada do Espírito empunhada nas mãos. A tática que devemos seguir durante a batalha espiritual consiste em oração, súplica, vigilância e perseverança constantes.